No vídeo de hoje, queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, o senhor Joãozinho Oliveira faleceu em sua cidade natal de Água Clara, no interior de Minas Gerais. Ele nasceu em 1958 e viveu uma vida dedicada ao ensino e à proteção do meio ambiente. Joãozinho era um homem simples, mas inquebrantável, que se destacou como professor por mais de 40 anos. Ele construiu a sua escola como uma comunidade, onde os alunos não eram apenas estudantes, mas sim membros da família. Seu lema era: "Amamos nos educar juntos". Em 2013, ele recebeu o Prêmio Jabuti em reconhecimento às suas iniciações na literatura infantil. Ele acreditava que a literatura poderia ser uma ferramenta de transformação social e usou seus livros para ensinar valores como a fraternidade e o respeito à natureza. Joãozinho era também um defensor tenaz da preservação do meio ambiente. Ele fundou a Associação Pro Meio Ambiente em 2001, cuja missão era incentivar a conscientização e o envolvimento com a natureza. Nesta entidade, ele criou programas como Educação à Solidão e Alunos Guardiões da Natureza. O senhor Joãozinho deixou para a posteridade um legado marcante, uma vida dedicada ao ensino e ao cuidado com o meio ambiente, um exemplo que nos lembra que cada um pode fazer a diferença. Ele deixa família, amigos e inúmeros alunos emocionados e gratos por tiverem tido a sorte de cruzar o caminho com uma pessoa tão generosa e dedicada. Ele será lembrado como o homem que ensinou que a educação é uma jornada, não um destino, e que a natureza precisa ser cuidada e respeitada. Ele deixou para a gente um olhar mais atento pela vida e um coração mais aberto para amar o planeta em que vivemos. Joãozinho deixou uma marca na história, e seu nome eternamente gravado nos corações das pessoas que conheceu. E agora, quando a noite cai sobre Água Clara, quando o vento sopra na floresta e as árvores se movem em sinfonia, lembre-se dele. Quando você ouvir o som do mar ocasionalmente, lembre-se dele. E sempre que passe por uma escola e veja os alunos, lembre-se dele. Pois ele foi um sonho realizado, uma vida dedicada ao bem-estar de outros e um amor eterno por nossa terra. Esteve entre nós, Maria da Luz Vieira, até ontem. Nativa de Vila Esperança, em Minas Gerais, ela nasceu sob a lua cheia de outubro e cresceu com histórias do velho mundo contadas por seu avô, um imigrante português que trouxe consigo apenas os objetos mais preciosos: seu amor à pátria e suas tradições. Maria estudou em uma escola antiga de tijolos vermelhos, onde dominou as letras clássicas e o belo ofício da escrita. Cedo descobriu seus dons para a arte e decidiu estudar na capital, onde se graduou em Belas Artes e fundou um estúdio de cerâmica, que acabou se transformando num ponto de encontro para artistas de todas as idades. Em 1975, Maria mudou-se para o interior do Paraná, onde assumiu a direção de uma escola pública. Ali, ela dedicou quase 50 anos de sua vida ao ensino, primeiro como professora de artes e mais tarde como diretora da instituição. Foi durante seus anos na escola que Maria percebeu o impacto do apoio escolar sobre as crianças vulneráveis e decidiu dedicar-se ao voluntariado. Desde então, ela coordenou uma rede de suportes sociais para alunos carentes, montando cozinhas populares em vila e ajudando a construir um centro comunitário que agia como espaço de apoio às famílias mais precárias. Por essa incansável dedicação, ela foi homenageada como cidadã honorária do município em 2017 e recebeu a Medalha do Mérito Médico pela sua contribuição à saúde da comunidade. No último verão, Maria perdeu seu marido, um apoiador constante de suas iniciativas sociais. Mas ela continuou forte, sendo lembrada como uma mulher que nunca desistiu em face da dificuldade e que sempre acreditava na capacidade transformadora do amor. No entanto, a saúde de Maria começou a se deteriorar rapidamente, e ela foi obrigada a se internar no final de setembro. Faleceu em 27 de outubro,
rodeada por seus amigos mais próximos, que a recordam como uma mulher respeitosa, gentil e cheia de sabedoria. Maria deixou uma vasta obra, dezenas de crianças educadas, centenas de obras de arte e inúmeras famílias mais fortes, grata à sua bondade. Ela também legou seu estúdio de cerâmica, que agora será transformado em um espaço para educação e artesanato, em homenagem a ela. Aos que a conheceram _start assistam. Maria da Luz Vieira foi um modelo a seguir, uma mulher que viveu pela solidariedade e pelo amor, sem se importar com quem estivesse à frente ou a vergonha de ser amada. Ela era aquele olhar carinhoso à janela, a voz do consolo nas tardes tristes, o abraço que enfeita tudo e a mãe protectora para todos. Ela lembrada em rádio e televisão como uma mulher que viveu para amar e servir, e ainda hoje seu nome faz eco em qualquer bairro do município. Sua vida foi uma luz no caminho de tantos, que a recordam com afeiço e carinho. Maria morava numa casa antiga, onde as paredes cantavam histórias e o cheiro da cozinha era de amor. Ela adorava colher flores nas manhãs ensolaradas e escrever poemas antes do ancião sol. Seu estúdio era um lugar mágico, onde a arte vivia intensamente e os sonhos eram feitos realidade. Ela deixa uma herança incalculável, um legado de amor, de carinho e de esperança. Maria da Luz Vieira foi uma mulher que transformou vidas, e sua presença ainda sentida em cada rua que atravessa, em cada aluno que se formou, em cada obra de arte criada. E hoje, ela mora na eternidade, como uma luz imortal, cantando e amando para sempre. A vida de Fernanda Montenegro foi um verdadeiro poema, escrito com pincéis de cor e sombreados de sentimento que, até os mais sábios críticos, se rendem em reverência. A atriz, essa majestosa figura do nosso teatro, cinema e televisão, é talvez a maior representante da força de uma arte que, como ela mesma dizia, é um mistério. Nasceu nas sombras de São Paulo, em 1929, numa época em que o Brasil ainda sonhava com o futuro. A menina, de olhos claros e risos radiantes, já despertava interesse pela arte. As pinturas da mãe, os contos do pai, todos contribuíram para alimentar seu talento. Aos 20 anos, Fernanda já era uma das mais jovens estudantes do renomado Teatro de Arena, onde a vida era dramática e a paixão intensa. Aos poucos, ela desbravou o panorama teatral brasileiro, marcando presença em palco com suas interpretações sensíveis e versáteis. Mais tarde, Fernanda se envolveu com o cinema e a televisão, onde sua força e presença imponente conquistaram ainda mais públicos. A atriz, com seu rosto de pedra esculpida por angustias e felicidades, transformou-se em um verdadeiro testemunho do nosso passado e presente. Como se Fernanda tivesse uma alma composta por 1000 rostos, ela interpretou personagens de todas as idades e situações. A mãe queperosa em cinema, teatro e eu, a avó exigente em Bacurau e a mulher resoluta em Central do Brasil. Cada papel é uma folha esquecida de um livro de memórias. Cada interpretação é uma lágrima derramada num tapete de tempo. A carreira de Fernanda Montenegro foi palco de incontáveis triunfos e reconhecimentos. Indicada ao Oscar, premiada em Cannes e homenageada com títulos honoríficos no Brasil e no exterior. Mas além disso, a atriz transformou-se em um verdadeiro patrimônio cultural brasileiro. E hoje, quando recordamos Fernanda Montenegro, é como se ouvíssemos o canto do saber falar da nossa história. Ela foi a voz de uma geração, um testemunho vivo da força e fragilidade da vida humana. Sua presença na tela e no palco, sempre imponente e dedicada à arte, é uma lembrança que nos remonta aos tempos de ouro do teatro brasileiro. E é dessa força, dessa vitalidade e dedicação total à arte, que Fernanda Montenegro será sempre lembrada no coração daqueles que amam o teatro, cinema e televisão brasileiros. Ela deixou um legado inesquecível, uma marca eterna na história do nosso país. E é nesse legado que a vida de Fernanda Montenegro, essa majestosa dama do teatro, se transforma em um verdadeiro poema vivo. No coração da cidade do Rio, onde o mar respirava ensinos com as colinas, nasceu Fernanda Montenegro, uma pequena espírito santense carregada de sonhos e paixões, embebida das vibrações e dos contrastes que a cidade maravilhosa oferecia. Um berço simples de origem portuguesa, cuja fé e esperanças incutiu no pequeno mundo de Fernanda o amor por livros, histórias e as cores do palco. As ruas movimentadas da cidade se transformaram em cenários infinitos para suas aventuras,
enquanto ela ia descobrindo as riquezas culturais de um país tão diverso quanto o Brasil. Cada pavimento, cada rua e cada vizinhança era um palco de histórias inesgotáveis, e Fernanda, com seu olhar curioso e sua mente encantada pelo mundo das letras, vivia sempre em meio às suas próprias criações. Os alvores da Casa dos Montenegro ressonavam com os sons da rádio, onde peças teatrais e histórias de ficção despertavam um talento latente na jovem menina. Em torno do microfone imaginário, Fernanda encantava a família com suas representações improvisadas, brilhando em cena como se já tivesse nascido para transformar-se em personagem e viver o mundo da arte. A curiosidade e imaginação de Fernanda revelavam um futuro iluminado, um destino que levava a transmorfar a atriz que, mais tarde, transformaria a arte cênica brasileira. Ainda menina, a paixão pela expressão artística já anunciava as glórias que viriam com o tempo. Ela era, já de olhos escuros e cheio de vida, a futura estrela da cena nacional, encantadora e verdadeira como apenas ela poderia ser. E a partir daí, Fernanda Montenegro, essa pequena espírito santense que nasceu em meio às ruas movimentadas do Rio de Janeiro, se transformou não só numa atriz, mas em uma lenda viva da arte cênica brasileira, levando à tona a essência mais profunda e autêntica do nosso povo. A cada personagem interpretada, Fernanda nos apresentava as vertigens e riquezas da cultura brasileira, mostrando-nos uma verdadeira obra-prima em constante transformação, como a cidade que a criou. E agora, lembrando-se das ruas do Rio de Janeiro, onde o mar respirava ensinos com as colinas, e sentindo no peito os olhares encantados da gente que amava, Fernanda Montenegro vive nas almas como uma luz eterna, um símbolo da força e do espírito brasileiro. E é neste mundo vibrante, deslumbrante e cheio de paixões, que ela vive para sempre, cantando e dançando o amor pelas artes. Na juventude, Fernanda Montenegro andava impelida, como um rio em pleno apogeu, cercada por estudos e o trabalho em rádio. Aqui, ela encontrou a chave para dar voz às criaturas escondidas dentro de si mesma, lapidando com delicadeza e força sua interpretação. Aquele espaço sonoro serviu como um berceiro encantado que cantoava o sonho dormindo em seu peito desde cedo, fazendo as sementes artísticas germinarem com intensidade a cada hora de estudo. Os contatos com os mestres do teatro brasileiro foram como as águas cristalinas do Rio das Velhas, inexoravelmente belas e claras, carregadas de sabedoria. A presença deles foi um rio que corria ao seu lado, enriquecendo a paisagem em torno dela com seus olhares profundos e suas palavras encantadas. Essas experiências foram como gotas de água pura que se infiltraram no solo da sua alma, nutrindo-a com a paixão pelo teatro, onde encontraria o espaço de descoberta e afirmação. A vida não ficou às margens, porém, e a luta econômica e os preconceitos foram como tempestades que se abatem sobre a Mata Atlântica, ameaçando a sua semente. Mas Fernanda Montenegro foi uma floresta resiliente, cujas raízes se enraizaram mais profundamente no solo da determinação e paixão pela arte. Essa força de vontade foi o sol que aquecia o seu céu interior, iluminando o caminho para os primeiros grandes papéis que a projetaram como promessa de talento raro. Aquele momento foi como uma brisa do Cariri que se abre no meio da encosta da Serra da Canastra, levando consigo um perfume doce e leve de expectativa. Fernanda Montenegro, assim como a flor de cana, cresceu nesse solo fértil de reconhecimento, mas sempre com a memória das lutas passadas marcando seu caminho. E foi assim que ela se erguia, impetuosa e respeitada, como o pau-brasil em plena Florência, espelhando a força e beleza da natureza brasileira em cada interpretação. A vida lhe dera um presente incomparável, um dom que a transformava em uma árvore centenária, cujas raízes se afundavam nas águas do Maracajá e cuja coroa desabrochava à luz do sol de Araripe. E essa foi a vida de Fernanda Montenegro, uma floresta feita de paixão e determinação, que viveu em harmonia com o mundo interior, onde as sombras da dificuldade e os raios do talento se entrecruzavam sem medo. E aquele é o seu legado, uma floresta viva que continua a crescer no coração de todos aqueles que têm sentido a magia do teatro brasileiro. Em um teatro enfeitado com sonhos e lágrimas, Fernanda Montenegro despertou-se para a vida em busca da verdadeira arte. A Cidade Maravilhosa foi sua criação-mãe, colocando na mesma tona a paixão pela atuação e o amor pela terra. As luzes do palco brilhavam em seus olhos, como em um tesouro escondido no coração da Amazônia. A jovem mulher se entregava ao teatro, onde a vida era uma peça contínua de dramas e triunfos. Sua voz, Kim _Start assista,
Como o som da bossa nova em pé de bola, enlouquecia os corações e conquistava almas com sua sinceridade. No palco, ela era uma rainha do espetáculo, onde o teatro e a vida se misturavam num balé das coisas imperfeitas, mas encantadoras. No cinema, Fernanda Montenegro se transformou em personagens como se fossem cartas postais, desenhando uma viagem através de estados e sentimentos. Ela foi a garçonete que enfrentou o mundo inteiro em Central do Brasil, levantando o pano da pobreza e derramando a coragem nas telhas do céu. Com esse papel, ela se tornou uma heroína nacional, uma mulher que não tem medo de lutar por seus sonhos e se impor como forte e indomável. Em pleno cenário da TV Globo, Fernanda Montenegro marcou gerações com papéis memoráveis em novelas e especiais. Ela foi mãe, avó, amiga, vilã e heroína, num jogo de sombras e luzes que transformaram a vida dos espectadores. Sua presença era como uma brisa quente do norte, trazendo calor e espiritualidade para as telas pequenas. Ao longo do caminho, Fernanda Montenegro foi honrada com prêmios e reconhecimentos, como o Emmy Internacional e a inclusão na Academia Brasileira de Letras. Ela se tornou uma referência inata de dedicação e excelência artística, uma mulher que não aceita mediocridade e que se esforça para ser a melhor versão de si mesma. No entanto, a vida de Fernanda Montenegro foi mais do que um palco iluminado ou um olhar fixo no espelho. Era uma jornada pelos caminhos da vida brasileira, marcada pela música e pelos sons do futebol, onde o amor e a paixão se entrecruzavam com a dor e o sofrimento. Ela foi a rainha do teatro, a estrela do cinema e a mãe da TV brasileira. Mas, acima de tudo, Fernanda Montenegro foi uma mulher que desbravou o mundo com sua paixão, transformando cada papel em um testemunho de vida e emoção. E é essa força, essa determinação de viver a arte e a vida até o fim, que a tornou uma lenda indomável na história da cultura brasileira. Fernanda Montenegro, uma luz incandescente no firmamento da arte brasileira, cumpriu sua existência em ritmos e tonalidades que a transformaram em um símbolo de resistência, dedicação e inquebrantável amor pela expressão humana. Em suas vidas, os brasileiros encontram uma referência, o legado da mulher que, com a voz firme e a postura ética, impôs seu brilho na dramaturgia nacional, elevando-o a níveis universais e inspirando gerações de artistas. Certo, ela foi mãe, esposa, amiga, mas acima de tudo, foi uma mulher que fez da arte sua vocação, transformando-se em símbolo da paixão pela cultura e do trabalho incessante, como os ritmos do samba e do choro que marcam a vida nos estados brasileiros. Fernanda Montenegro foi tudo isso: voz, corpo, alma, espírito e imagem de uma era artística. A memória da atriz é